5 maneiras de obter proteína além da carne. É isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Meu nome é Felipe Cajano e eu tô sempre dizendo por aqui e lá no meu Instagram que aumentar o consumo de proteína é a melhor estratégia de emagrecimento. Seja qual for a sua dieta, se você aumentar a proteína, você vai ter um resultado melhor, tanto de perda de gordura como de composição corporal. Você também vai preservar a sua massa magra e isso vai ajudar a definir mais o corpo. Só que quando eu falo isso, tem muitas pessoas que me perguntam: poxa, mas como que eu consigo comer mais proteína além da carne? A primeira coisa que a gente tem que entender em relação a isso é que a nossa fonte de proteína natural, vamos dizer assim, é a carne. Os nossos ancestrais, os homens da caverna, se eles não tivessem a carne, eles não iam conseguir uma quantidade razoável de proteína. Então, se a gente pensa assim, qual que é a fonte de proteína natural? Eu quero só comer coisas 100% naturais e obter proteína. É a carne. Então, uma vez entendido isso, a gente sabe que com a evolução da nossa civilização, a gente conseguiu, através da manipulação ali de alguns ingredientes, desenvolver outras fontes de proteína. Então, hoje, 2022, a gente consegue sim obter proteína de outras fontes além da carne. Mas é importante entender isso, porque muita gente às vezes fala: mas eu quero proteína das frutas, eu quero proteína dos grãos. E são alimentos que não têm muita proteína mesmo. Eles nunca tiveram e nunca vão ter. Você vai ter que buscar fonte de proteína em outros alimentos. A fonte natural de proteína são as carnes. Mas agora eu vou passar então para vocês 5 alimentos que podem ser uma fonte de proteína alternativa, seja para quem não come carne ou seja para quem quer variar um pouco mais a alimentação. Vamos lá. Primeiro, ovo. Muita gente é vegetariana, não come carne, mas come ovo. A gente passou a comer mais ovo, principalmente depois da criação de animais, né? Era difícil conseguir uma quantidade considerável de ovo na natureza. E o ovo pode ser uma boa fonte de proteína, uma proteína completa, de muita qualidade, um alimento muito nutritivo. E, além de comer o ovo em si, a gente também tem a opção de comer a clara do ovo. Por que a clara do ovo? Porque a clara do ovo é a parte onde tem a maior parte da proteína do ovo. Então, às vezes, só com o ovo, por exemplo, em 3 ovos, você tem 21 gramas de proteína. Por exemplo, se você quiser comer 50 gramas de proteína em ovo, acaba ficando difícil. Mas você pode utilizar as claras. Por exemplo, você faz um omelete com 2 ovos e 2 claras. Ou 2 ovos e 3, 4 claras. É mais fácil de você conseguir aumentar a quantidade de proteína assim. E para comer as claras, tem 3 jeitos principais. Primeiro é você separar manualmente ali, mas aí fica sempre aquela questão: o que fazer com a gema? E existem outras 2 maneiras mais práticas. A primeira delas é comprar a clara de ovo pasteurizada, vende no supermercado, geralmente está na parte da geladeira. É a clara líquida que você pode usar para adicionar nas suas refeições. E também tem a clara de ovo em pó, que é mais conhecida como albumina. É um suplemento proteico feito a partir só da clara do ovo, que você pode adquirir para usar também nas suas preparações ou procurar outras maneiras de utilizar. Enfim, o ovo e a clara do ovo é uma ótima opção para você obter proteína além da carne. Alimento número 2, queijos proteicos. A maioria dos queijos, na verdade, não é uma fonte de proteína. O que é uma fonte de proteína? Fonte de proteína é um alimento que tenha mais proteína do que gordura e carboidrato. Porque se ele tem mais gordura e carboidrato do que proteína, ele vai ser uma fonte de energia. Então, a maioria dos queijos realmente não é fonte de proteína, é fonte de energia, vai ter mais gordura do que proteína. Mas existem alguns queijos que são proteicos, ou seja, esses queijos têm mais proteína do que carboidrato e gordura. E quais são esses queijos? O queijo cottage, queijo padrão light, queijo Minas Frescal light. Esses são 3 exemplos, existem outros, mas isso aí você vai descobrir realmente lendo a tabela nutricional. Procurando em queijos light, talvez você tenha mais facilidade em encontrar um queijo proteico. Por quê? Porque o queijo naturalmente já tem pouco carboidrato e se ele é light, ele tem um pouco de redução de gordura. Então o que sobra é a proteína. Eu sei que muita gente diz que queijo light não é bom, ou produtos lights em geral não são bons, mas não é bem assim, depende do produto. Existem queijos lights ruins, que eles às vezes até adicionam carboidrato e um monte de ingredientes estranhos, mas existem queijos lights bons também, que eles simplesmente reduzem a quantidade de gordura desse queijo e ele continua com os mesmos ingredientes. Então, se você der uma procurada, você pode encontrar bons queijos light. Terceiro alimento, iogurtes proteicos. Hoje em dia a gente vê no mercado um crescimento bom desse segmento aí de iogurtes proteicos e existem vários tipos que eu acho interessante. A gente tem
iogurte grego, a gente tem iogurtes proteicos de bebê, por exemplo, aquele Iopro, e a gente tem iogurtes que são iogurtes proteicos, tem o tipo Skyr, tem um da Iopro de comer também, tem vários tipos de iogurtes proteicos que você olha ali a tabela nutricional e você vai ver que ele tem bem mais proteína do que carboidrato e gordura. Mas agora, a gente sempre tem que olhar o rótulo desses alimentos. Ele dizer que é proteico não quer dizer que ele realmente seja. A própria marca Iopro tem produtos que têm mais energia do que proteína. Então você tem que pegar ali, ler o rótulo e ver se ele tem mais proteína do que energia. Mas esse iogurte proteico vai te ajudar a aumentar a sua ingestão de proteína. Alimento número 4 são os suplementos proteicos, proteína em pó. O mais famoso é o Whey Protein. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Whey Protein. Lá no meu Instagram eu falo bastante também. A gente tem o Beef Protein, que é a proteína isolada da carne. E a gente tem proteína em pó vegetal. Então a gente tem 3 opções. Algumas pessoas não toleram bem o whey por intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. E aí sobra o Beef Protein e a proteína em pó vegetal. Qualquer pessoa pode tomar esses suplementos. A intenção deles é aumentar a ingestão de proteína. Então mesmo que você não treine ou não seja um atleta, você pode tomar. Se você não importa também a sua idade, pode tomar em qualquer idade, a função deles é aumentar a ingestão de proteína. Principalmente se você come pouca carne ou não come carne, esses suplementos ajudam muito, porque senão fica difícil você conseguir ingerir uma boa quantidade de proteína ou conseguir ingerir uma boa quantidade de proteína sem estourar na questão da energia. Às vezes a pessoa até come uma quantidade razoável de proteína, mas para isso ela acaba comendo muito carboidrato e gordura. E aí não vai ser bacana para o emagrecimento. Alimento número 5, soja e seus derivados. Eu também sei que tem muito papo por aí de que a soja é um péssimo alimento, que a soja faz mal, que é melhor não comer soja. Mas quando a gente olha para a literatura científica, quando a gente olha para os estudos feitos em humanos, a gente vê que está longe de ser esse malefício todo. Pelo contrário, não se encontra muito esses malefícios teóricos da soja. E a minha opinião é sempre a seguinte: é muito melhor você comer proteína, seja lá qual for a fonte, do que comer pouca proteína. Então se a pessoa me perguntar, que é melhor eu comer aquela proteína texturizada de soja ou não comer proteína? É melhor comer proteína texturizada de soja. Então sempre vai ser melhor comer mais proteína do que não comer proteína. Se a soja é uma opção para você, você pode utilizar. A soja é uma fonte de proteína que tem mais ou menos a mesma quantidade de proteína e energia. Então ela ajuda a complementar, mas dificilmente ela vai ser sua única fonte de proteína. E a gente tem também os derivados de soja, como o tofu. Aí já é um alimento até de maior qualidade que a soja e que dá para você colocar numa quantidade bacana dentro da sua dieta. Mas o mais importante de tudo isso que eu falei é a quantidade total de proteína do seu dia. Então, se a quantidade total de proteína for alta, a qualidade das fontes importa menos. Só que o que a gente vê na prática é quem não come carne acaba comendo menos em quantidade. Então, às vezes a pessoa consome uma proteína de menor qualidade e em menor quantidade. Então, na dúvida, coma mais proteína. Comendo bastante proteína, você provavelmente não vai ter problema nenhum. E se você não come carne, fica atento para sempre tentar aumentar essa ingestão de proteína de outras fontes. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Você pode assistir depois desse o vídeo que eu fiz sobre Whey Protein para tirar todas as suas dúvidas sobre isso. E te espero no próximo vídeo.